Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito boa noite, live de segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é quando nós, principalmente nós mulheres, não conseguimos engravidar, falar em público e tantos nãos que vêm na nossa vida, medos que a gente tem e que fazem com que a gente não vá para frente. Medo de dirigir, medo de falar em público, não consigo engravidar, não consigo ter um relacionamento. E a gente vai falar onde é que está o X da questão, aonde que tudo isso acontece, que nós trazemos para essa vida de novo, todas essas situações. Por que nós sentimos tão forte isso na nossa vida, né? E porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem conseguir resolver essas questões. Por que eu quero trazer esse tema? Porque é um tema que vem muito dentro do consultório e que pode trazer algumas respostas para quem for me escutar aí, para quem for me ouvir essa noite, né? For me assistir aqui, estar aqui comigo nessa noite. Então, fazer alguns convites. Enquanto isso, você que for chegando também vai fazendo seus convites para que a gente esteja hoje juntos aqui para falar um pouquinho sobre essas questões mesmo, desses medos que a gente tem inconscientes, né? Que eles não estão conscientes. Se tivesse conscientes, a gente não teria esses medos. Então, nós vamos falar sobre esses medos que a gente traz nessa vida, mas que é de outras vidas. Como é que tu tem tanta certeza, Juliana? É que tudo que a gente traz no inconsciente para essa vida significa que não é daqui. Se nós todos somos 95% inconscientes, isso quer dizer uma coisa: nós estamos mais lá no passado que aqui no presente. E isso faz com que a gente muitas vezes não tenha consciência do que aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está passando aqui hoje, a gente acha que é daqui, não é, entende? A gente acha que a gente passou por algum trauma na barriga da mãe, na infância, que nos disseram algo e talvez até nos disseram algo, mas a gente traz de outras vidas e aí aqui só potencializa. Por que potencializa? Porque a gente passa por uma situação parecida, ou porque aquele medo é tão forte que quando vem uma situação da gente falar em público, ou quando chega a hora de você ser mãe, engravidar, ou quando você é um adulto e você vai te colocar no meio de trabalho e você vai ter que falar em público, você vai travar. Porque o teu inconsciente está lá no passado de outras vidas, o teu problema está lá e não aqui. Por quê? Nós somos 95% inconscientes. E por que esse problema ficou tão forte e outros não? Porque provavelmente aquilo outro passou várias vezes, ou aquilo foi algo tão traumático que tu guardou no inconsciente e deixou lá na caixinha. Foi um susto tão grande, tu passou por uma coisa tão ruim que ficou guardadinho lá na caixinha. E aí, quando a gente vem para a Terra, a gente reencarna, a gente traz no inconsciente tudo aquilo que a gente passou nessa vida e em outras vidas. E qualquer coisa se somatiza e aumenta, fica aumentado aqui quando tu reencarna, quando tu passa por uma situação parecida. E aí a gente tem isso como uma coisa que vai trazendo um trauma na nossa vida. E assim a gente precisa trabalhar esses traumas, precisa limpar isso do inconsciente para o consciente. Então vamos lá. Antes de começar, eu quero pedir para quem for entrando agora que convide 2 a 3 amigos ou coloque a live lá no grupo da família para convidar o pessoal para vir para a live aqui no Instagram e lá no YouTube. Quando tiver lá, você compartilha o vídeo também para que chegue mais longe. O Instagram e o YouTube não entendem que o conteúdo é relevante, eles só entendem se você compartilhar. Então, quanto mais compartilhamentos eu tiver de vocês, mais longe vai esse vídeo, mais pessoas vão assistir e mais o Instagram vai vendo quanto é importante isso que a gente traz aqui. Se for importante para você, se tocar teu coração, se te ajudar, compartilhe, traga outros amigos, outras pessoas e a família aqui para assistir também. Tá legal? Então, para quem for assistir aqui depois, deixa teu joinha, comenta aqui no Instagram e compartilha a live com outros amigos. Para quem for assistir depois lá pelo YouTube, por favor, te inscreva no canal, ativa o sininho, aperta no sininho e tem um negocinho que diz todas ali. E aí, tu clica no todas também, porque daí todas as vezes que eu entrar com um vídeo novo, você vai ser chamado, você vai ser avisado que eu vou estar ali com uma nova proposta, um novo vídeo,
trazendo um novo conhecimento para você. Legal? Joia? Combinado isso? Isso me dá alegria e faz com que eu tenha mais vontade de trazer esses conteúdos de forma gratuita. Então vamos lá, vamos falar essa noite então de temas como eu não consigo engravidar, eu não consigo falar em público, eu não consigo dirigir. Tem gente que faz carteira e depois não dirige. O que é esse medo e como trabalhar isso e como após a regressão saber que tu curou isso para que você possa enfrentar os teus medos. Então vamos começar com a questão de dirigir. Normalmente, quando nós não conseguimos dirigir, ou a gente passou por um acidente lá no passado em outras vidas, ou a gente passou por uma situação muito grave em outras vidas aí, de acidente de carro, por exemplo, eu vou falar uma história minha, né? Eu já falei isso em outras lives, eu sei, mas sempre tem gente nova aqui e é importante a gente mostrar histórias reais para as pessoas entenderem que isso acontece, então. É muito importante entender que são coisas que acontecem. Então, gente, vamos lá. Eu, por exemplo, cheguei numa época da minha vida, eu comecei a dirigir muito tarde, com quase 30 anos. Vamos ver quem é que se vê nessa história aí. E o normal é com 18, 19 anos começar a dirigir, né? Mas eu não conseguia. Tinha muito medo. Então, eu fui dirigir com quase 30 anos, fazer minha carteira com quase 30 anos. E quando eu fiz a carteira, eu dirigia, mas não na estrada. E quando eu era obrigada a ir para a estrada, para dirigir na autoestrada, né? Eu me sentia muito mal quando eu chegava perto de lugares onde tinha muitas curvas, tipo, uma serra, por exemplo, era bem complicado. Oi, seja bem-vinda. A Cris tá aí, seja bem-vinda, que saudade de você. Então, quando eu era colocada numa situação que eu tinha que dirigir numa curva, por exemplo, numa serra, eu não conseguia, eu travava e eu entregava o carro para a pessoa que estava do lado. Então, quando eu fiz uma regressão, eu descobri que eu era uma pessoa, uma cantora lá numa vida passada e eu estava indo para minha casa. E para chegar na minha casa tinha curvas e estavam dirigindo para mim, eu não estava dirigindo. E eu sofri um acidente, o carro capotou, aconteceu um acidente e eu morri naquele acidente. Então, por que da curva, né? Por que não na serra? Porque eu tinha morrido, tinha uma situação assim. Quando eu acessei essa vida passada, eu então resolvi me colocar numa situação de ver se eu ainda tinha medo. Porque existe o quê? Depois que tu faz a regressão, existe o medo do medo. É o medo que ela ainda tá lá, a situação. E aí é importante tu te colocar em situações onde você vai então passar pela situação daquela situação que trazia medo, para mim no caso dirigir em curvas, em serra, né? E aí quando tu te coloca na situação você vai ver que você não tem mais. Quando você não tem mais, você já passou o problema. A regressão terapêutica, ela desliga porque você vai lá no problema, você vê o problema, você vê o desencarne, a subida para o plano espiritual, até tu te sentir muito bem lá no plano espiritual, ver os teus estudos, os teus trabalhos, até tu ficar bem. Então, quando tu volta da regressão, tu cortou aquilo, tu desligou aquilo, tu veio numa sintonia boa. E aí tu não tem mais aquele medo, mas tu tem que passar por situações aqui para você ver que tu não tem mais. Vamos contar uma outra situação, no caso uma senhora que ela trabalhava dentro de um banco, ela era autoridade na área dela, ela era uma pessoa que ela tinha um grupo de pessoas que ela liderava e ela tinha reuniões com várias pessoas, era por videochamada, às vezes era presencial, e quando ela chegava lá, ela sabia o que tinha acontecido, ela sabia o que ela precisava falar, mas ela simplesmente não conseguia. Quem é que tá se vendo aí nessa história? Quem é que não consegue falar em público? E aí, depois eu contar uma história minha que eu também não falava em público. Você não pensa que eu era assim tagarela, porque eu não era, não. E aí, acho que tem anos atrás que a gente nem imaginava que a gente ia estar falando assim, né? Em lives e tal. E aí ela passou por várias regressões e ela viu uma situação onde ela foi julgada em praça pública. Aquelas coisas tipo enforcamento, praça pública, que tantos de nós já passamos em outras vidas, né? A pessoa que é julgada, para ela se colocar em público, para falar em público e até para fazer o que ela quer fazer da vida dela, é muito difícil.
Então, quando você passou em vidas passadas por situações onde tu foi julgada, onde tu foi maltratada, onde te mataram, onde te julgaram na frente de um monte de gente, que existia muito isso, né? Hoje você não consegue rir da tua cara, esse tipo de coisa, jogavam comida nas pessoas, pedra, enforcavam, matavam, e assim ia. Isso era a diversão do povo naquela época, né? E o que acontece? São pessoas que hoje não conseguem falar em público, porque provavelmente foram levadas a essa situação porque falaram alguma coisa, ou porque se expuseram, ou porque fizeram alguma coisa, ou porque eram bruxas. Na época não eram bruxas, eram pessoas que lidavam com cura, com ervas, coisa e tal. Então, essas pessoas que passam por isso, elas não conseguem falar em público. E essa mulher, quando ela passou na regressão e desligou, ela então, depois disso, conseguiu fazer as reuniões de uma forma diferente, expondo tudo aquilo que ela sabia, falando tudo aquilo que ela sabia, ela não tinha mais aquele medo de falar em público. E aí tu falou, Juliana, que tu também era assim. Sim, eu não palestrar, gente, era uma coisa assim inimaginável pra mim. Quem é que tá se vendo aí nessa história? Quem é que não consegue falar em público, não se vê e nem se imagina falando em público? Hoje mesmo teve uma pessoa que falou assim: "Ai, será que eu vou conseguir fazer live?" Gente, tem que começar a fazer, né? A Cris tá falando meu caso. Então eu vou te contar, Cris, a minha história pra ver se a minha história vai te ajudar aí do outro lado. Vamos lá. Eu não palestrava, nossa, eu fui colocada em umas situações assim pelo meu ex-marido, ele fazia eu ir em a TV, em situações para mim falar, sabe? Ele não era ruim com essa situação, era uma maneira dele me colocar a aprender isso aí, né? Outra pessoa falou, é meu caso. Então vamos lá, escutem aí o que eu vou falar. E aí, a gente trabalhava dentro de um centro espírita aqui em Porto Alegre chamado Nossa Casa. Quem é que conhece a Nossa Casa aí? E a gente fazia um trabalho lá, que eles faziam um trabalho com regressão com adultos, eu fazia um trabalho com regressão com criança. Então o pessoal da nossa casa nos conhecia muito. E um dia eles quiseram que a gente fosse lá para falar sobre as crianças, sobre regressão em crianças, sobre a terapia que se faz com crianças e tal. Mas daí, o que acontece? Eu não conseguia palestrar, eu tremia, o microfone ficava assim, eu não conseguia falar, me engasgava, não conseguia pensar o que eu ia falar. E aí, eu lembro dele falar assim pra mim, vai, tranquila, eu tava numa aula, eu tava lá na aula e eu ia lá de tarde palestrar. Ele disse, vai tranquila, porque... E eu lembro que eu fui, acho que de táxi, na época não tinha Uber, não. E vai tranquila que são só os médiuns da casa. Daí eu pensei, bah, então deve ser umas 30, 40 pessoas, tranquilo, né? Falar pra eles e tal. Quando eu cheguei lá, eram todos os médiuns da casa. E todos os médiuns da casa eram 300 médiuns. E aí eu fui obrigada a falar em público pela primeira vez. E aí eu perdi o medo. Então, você precisa fazer as regressões e entender da onde vem a questão do teu julgamento, né? Onde que te mataram ali no passado e outras vidas. E depois tu tem que te colocar em situações. Depois que te destrancou, destravou, né? Na verdade, de ir lá e falar em público, claro que eu tremi, claro que eu fiquei com um pouco de medo ainda. Mas eu saí com uma sensação, eu lembro que eu ganhei de presente naquela palestra, eu ganhei um girassol. E eu saí com uma sensação de liberdade, uma sensação de alegria de ter saído daquela situação aquele dia muito grande. E quando eu saí daquela situação ali de conseguir falar em público que eu não conseguia, aí as coisas mudaram. Então, o que eu sugiro para quem tem medo? Faça muitas regressões, muitos desligamentos para entender da onde que começou o teu problema de falar em público. Aonde que tu foi julgada, aonde tu foi punida, que culpa é essa que tu tem inconsciente, que tu falou alguma coisa e não deu certo, ou tu falou alguma coisa que era para fazer e prejudicou alguém. Então pode ser uma culpa inconsciente, pode ser algo que te julgaram no passado, outras vidas, pode ser que tu era bruxa e que foi queimada na fogueira, né? Todas essas situações. E aí você tem que fazer as regressões para te desligar, porque e principalmente para nós terapeutas, né, Cris? E outros terapeutas que estão aí me escutando, que eu sei que tem vários ex-alunos meus aí. A gente precisa, às vezes em quando, passar por regressões, a gente faz nos outros, mas a gente precisa passar, porque a gente precisa se trabalhar as nossas questões também.
E, gente, aquilo que você não resolve aqui nessa vida aqui, problemas que tu teve aqui, vão ser os teus próximos problemas na próxima vida. Então, resolva aqui. Tem que resolver, tem que limpar inconsciente, com Ho'oponopono, o Reiki ajuda também, as regressões, né? Florais. Ai, tem tanta terapia para você fazer. Barraxes, que mais, gente? Vão falando aí. Tem tantas terapias, né? E aquilo que você não resolver vai ser drama para a próxima. E aí você vai de novo não conseguir falar em público, você vai de novo não conseguir te expor, né? E isso não é legal. Tá, então vamos falar assim, ó. E se as mulheres que não conseguem engravidar? O que aconteceu no passado de outras vidas que elas não conseguem hoje gerar um filho? Às vezes vai lá, faz exame, não tem nada, tá tudo certinho e nada, 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 nada. Mães que perderam seus filhos em vidas passadas hoje não conseguem engravidar. Tem muito medo de trazer um filho, dele morrer, de perder, e como consequência elas travam. Então, não é nem questão às vezes hormonal, não é questão do marido tem algum problema ou ela tem algum problema. O problema está lá no passado de coisas que aconteceram e que ela traz inconsciente e hoje ela não consegue ter uma criança, ela não consegue gerar uma criança pelo medo de perder a criança. Então, muitas vezes a mãe não vai gestar, né? Não vai ter um filho, porque inconscientemente ela tá no medo. Enquanto ela não for lá e resolver esse medo, cortar esse medo, não vai acontecer. Não vai acontecer uma gravidez, não vai acontecer nada disso. E por que isso? Porque nós somos 95% inconscientes. Então, quando você faz a regressão, tu traz a luz, tu traz para a consciência. E quando tu tem a consciência, ninguém te segura mais, porque aí tu sabe o que aconteceu, tu desligou, tu mexeu lá naquele caldeirãozinho lá dos passados e outras vidas. E quando tu mexe em tudo isso, isso se modifica. E quando se modifica, não volta mais. Quando tu expande qualquer coisa, quando tu aumenta qualquer coisa, que é isso que traz a consciência da regressão, não tem como voltar mais ao tamanho normal. E como consequência disso, você dá saltos quânticos. Então, medos você vai melhorar quando você expande consciência. Situações que você tem que modificar na tua vida, vai acontecer quando tu expande consciência. Por isso que expansores de consciência fazem as pessoas mudar. E ninguém entende por quê. É a mesma coisa que faz a regressão, só que a regressão tu é consciente daquilo, não é uma coisa que vai te fazer, é você o teu mentor, né? E é uma coisa totalmente consciente, e por isso é tão importante. Então, a Cris está dizendo que está atendendo uma pessoa assim. Quiser contar, falar alguma coisa, pode falar. É bem interativo aqui, vocês podem comentar coisas aí. Então, a gente tem que entender que todos os medos, todas as travas que a gente tem, seja de falar em público, seja dirigir, seja de ter um filho. Às vezes tem mulheres que têm medo de casar, tem medo de ter um relacionamento, porque foi tão ruim lá no passado de outras vidas. E às vezes, gente, muitas mulheres aqui, medo de enfrentar um relacionamento aqui, porque foi tão ruim que a gente fica travado e aí a gente tem que se trabalhar. Eu, por exemplo, é bem difícil para mim aceitar presente, sempre foi. Mas há um tempo atrás eu tinha uma pessoa que a afetividade dessa pessoa era me dar coisas, me dar presentes, né? E não foi uma situação muito boa na minha vida, não foi uma lembrança boa. Então, hoje, para mim, aceitar um presente de alguém, e isso eu me dei conta essa semana, era muito difícil agora. Então, tudo aquilo que tu não trabalha, tu vai travar, tu não vai aceitar, tu não vai querer que aconteça na tua vida. Então, por isso que é importante expandir consciência, por isso que é importante entender o que aconteceu lá no passado de outras vidas, o que está acontecendo aqui de novo, igual, o que tu tem que trabalhar dentro de ti, né? Porque eu sempre brinco, a regressão não é uma coisa que vai mexer ali 2, 3 meses contigo, ela vai mexer pro resto da vida. Depois que expande consciência, depois que entende aonde que tu tem que ir, depois que entende o que está acontecendo, é um processo de caminho sem volta, mas é um processo de caminho para expansão, para melhora, para chegar em algum lugar, para entender muitas questões. A gente não vai entender essas questões dizendo assim, tá, eu sou assim e pronto. Não, tu não é assim.
Tu talvez veio com alguns medos tão grandes que fazem com que você acredite que você é assim, mas você não é assim. Ah, mas eu não vou mudar. Oi? Não tem idade para mudar, porque o espírito não tem idade. Eu tenho 50 anos, mas o meu espírito tem quantos milhares de anos? Então você não tem tempo de idade para querer fazer uma mudança na tua vida. Se amanhã tu quer mudar toda a tua vida e você quer fazer uma grande reforma íntima, quer mudar tudo, quem é que tem a ver com isso? E quem é que vai ganhar com isso? Só você. Então não tenha medo das mudanças que você tem que fazer, não tenha medo de se olhar as mazelas, as coisas ruins que tu já fez, que já fizeram para que você possa melhorar. A gente tem que entender que a gente está aqui, hoje uma pessoa diz assim, nós somos seres humanos, nós erramos. E é verdade, nós somos seres humanos, nós erramos. Mas também nós somos seres humanos que estamos aqui para subir degraus, para evoluir. Talvez o que a gente tem que aprender é não se cobrar tanto, né? Também olhar as nossas qualidades, porque a gente olha às vezes muito os nossos defeitos e olha muito pouco as nossas qualidades como ser humano, né? E não consegue enxergar às vezes que você é uma pessoa maravilhosa, mas que sim, que tu tem processos para fazer evolutivos. E o desligamento da regressão, ele não traz só o desligamento, porque quando tu vê qualquer história, seja ela lá, como eu falei, para a questão de não ter filhos, para a questão de relacionamentos, para a questão de me dirigir e falar em público, tu sempre... eu não sei, quando eu fui entrar hoje, Cris, estava bem ruim a conexão aqui, mas a Claro tá com a conexão ruim, eu tenho a Claro aqui. Então, a gente tem que entender que a gente está aqui por uma evolução. Então, quando a gente se compromete em fazer uma mudança, em ir para algum lugar, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui que daí a conexão vai melhorar. Quando a gente então toma uma atitude de querer mudar, de querer se olhar, de olhar as coisas que aconteceram no passado, de desligar para melhorar, para poder falar em público, para poder melhorar. Porque se eu melhoro, né, se eu entendo por que eu não consigo falar em público, consigo começar a falar melhor, começo a falar em público melhor, eu posso ajudar muitas pessoas. Então, a questão de você, de repente, fazer uma live, de você vir aqui nos stories, de você escrever um livro, de você ter a coragem de fazer o que você quer fazer da tua vida, talvez vai servir de exemplo para muitas pessoas. Então, se melhorar, fazer a reforma íntima, as mudanças, é muito bom porque você pode estar ajudando outras pessoas a entender que elas também podem chegar em algum lugar, que elas também podem ser felizes, que elas também podem perdoar. É isso que a gente vai fazendo. Então, quando nós vamos nos trabalhando e nos melhorando, a gente melhora pra gente. Sim, melhora. E é muito bom melhorar, muito bom que as coisas vão pra frente. Mas a gente também se dá a grande chance de ajudar outras pessoas com o nosso exemplo da nossa mudança, né? Então, uma pessoa que vem fazer regressão, ela não vai mudar só as questões dos medos dela. Ela talvez comece a mudar os medos de todas as pessoas que estão ao redor na família. Nós somos uma grande teia, né? Ligada por cordões energéticos e temos que ir nos trabalhando para que haja essa melhora, para que haja essa evolução, para que haja esse entendimento, primeiro pessoal, de mudança, né? Então, todos aqueles medos que tu não trabalha hoje vão ser medos que não vão deixar você ir para frente, que não vão deixar você fazer tudo aquilo que tu veio para fazer e ser feliz e conseguir fazer tantas coisas, né? Então, quando você trabalha os medos, tu tá te dando a chance de coisas diferentes virem para tua vida. Então, se a vida não tá legal, se as coisas não estão acontecendo na tua vida hoje, é porque provavelmente tu não tá olhando para ela como deveria olhar. Tu não tá olhando para as coisas que você tem que modificar. Você não tá olhando para a tua vida, para a evolução que tu tem que fazer, para a mudança, para a reforma que você precisa fazer. Então, essa é a importância de fazer regressão para desligar, né? Então, a gente não consegue melhorar se a gente não vai lá e fuça lá no passado outras vidas nas gavetinhas, tira tudo para fora
para depois ver o que tu vai colocar para dentro das gavetas e o que tu não vai mais querer estar lá, né? Porque isso que faz a regressão, ela faz você não estar mais lá inconsciente, de olhos fechados, não entendendo por que tu não consegue fazer as coisas na tua vida. E o que acontece com as pessoas após a regressão? Elas começam a falar em público, elas têm um filho, elas compram uma bicicleta, elas casam, elas vão morar em outro país, elas trazem coisas novas para as pessoas e tudo isso vai acontecer na nossa vida. Então, essa é a importância da gente trabalhar lá inconsciente e mexer nas gavetinhas e tirar tudo que tá lá, porque com medo a gente não chega em lugar nenhum. A frequência do medo, para quem usa estudar a frequência vibratória, ela é muito baixa. A frequência da raiva, a frequência do medo, a frequência, vamos dizer, que mais, gente? Essas frequências baixas, né, de pensamentos baixos, elas estão muito baixas, elas não fazem tu criar nada, trazer nada. Então é importante olhar para essas frequências vibratórias, trabalhar isso, né, dentro de ti, para aumentar, para ir para qual frequência? Do amor próprio, do amor com o outro, que mais, gente? Da paz, da tranquilidade, elevação de frequência alta, né? E aí as coisas começam a se transformar. Ninguém transforma nada na sua vida na tristeza. Ninguém transforma nada na sua vida com medo. Então, por isso que tem que mexer e trabalhar essas coisas. Ninguém consegue transformar nada sem sentir alegria no seu coração. Você não consegue trazer coisas novas sem sentir alegria, sem sentir amor por ti e pelos outros. Então, essa é a importância da gente mexer lá nas gavetinhas do inconsciente e trazer todos esses entendimentos, trazer toda essa luz, né, do que aconteceu, do que eu não quero mais sentir, para que eu sinta coisas melhores, como alegria, como amor, para poder trazer coisas novas na sua vida. Então é isso que a regressão traz, ela traz coisas novas porque ela te muda de frequência vibratória, ela mexe lá no canalzinho lá do rádio da tua sintonia, e ela vai te trazendo, então, coisas novas para a tua vida. E aí a vida das pessoas vai se modificando. Então, quer dizer que quanto mais eu mexer na frequência, mais eu trabalhar, mais eu vou melhorar? Sim, a gente deveria se trabalhar uma vida inteira. A gente deveria fazer regressão e outras terapias que mexem na frequência vibratória a vida inteira. Se você não mexer na tua frequência do medo, da raiva, da tristeza, tu não vai ter coisas novas. Às vezes as coisas não estão acontecendo, tu não tem energia porque tu tá muito lá na raiva, no medo, na tristeza, na ingratidão, nas coisas ruins. Então precisa ir lá mexer nessas gavetinhas do inconsciente, tirar tudo para fora, a sujeirinha, né? E quando fechar a gaveta, deixar ali só o amor, as coisas boas, os pensamentos bons, principalmente para contigo mesmo, porque às vezes também, principalmente nós terapeutas, e sempre tem muitos terapeutas me ouvindo aqui, a gente é muito bom com os outros, maravilhosos com os outros, mas com a gente, às vezes a gente se coloca em último plano, em último lugar, para poder para poder fazer com que as coisas funcionem diferente. Então, às vezes a gente também é muito bom com os outros, a gente prioriza os outros, né? Principalmente nós terapeutas, e nos colocamos em último plano. E às vezes estamos tristes. Então, a gente tem que trabalhar essas gavetinhas do inconsciente, tirar todas as coisas ruins que estão no inconsciente, né? Para trazer coisas boas, no medo, na raiva, na ingratidão, na briga, né? Aquelas pessoas, qualquer coisa briga, qualquer coisa se magoa, qualquer coisa se chateia. Não vem nada boa para sua vida, não vem nada de bom para sua vida, não. Então, precisa trabalhar isso, né? Como é que tem que sentir? Alegria, gratidão, mas não é a gratidão. Gente, faz 4 anos que eu trabalho a gratidão e eu vou falar para vocês que é maravilhoso, né? As transformações, elas não acontecem da noite pro dia. Até uma hora dessa eu vou contar tudo que eu fiz nesses 4 anos aí. Não só da gratidão, mas outras coisas. Mas quando tu começa, então tu já limpou as gavetinhas no inconsciente, já saiu dos medos, já saiu da raiva, né? Aí você começa a trabalhar a gratidão, começa a trabalhar outras questões na tua vida, daqui a pouco tu vira um foguete.
Tu vai onde tu quiser ir, tu entende? Ninguém te segura mais. Tu vai ser feliz, tu vai ter o relacionamento que tu quer, tu vai, sei lá, sentir alegria, paz, amor, tudo aquilo que tu merece, né? Mas isso depende de começar um processo. E o terapeuta não vai bater na sua porta, viu? Só para quem tá me escutando, então, procure um terapeuta. Por que a gente paga caro por um eletrodoméstico? Por que a gente paga, compra um carro maravilhoso, compra uma casa, arruma a casa, limpa a casa, organiza, compra as coisas bonitas para enfeitar? E a nossa casa é a última casa que a gente mexe, né? A casa da nossa saúde mental, né? Na saúde não física só, mas mental. A saúde física é legal cuidar da alimentação, é legal fazer esporte, academia, curtir a natureza. Mas é muito legal cuidar aqui o inconsciente, né? Trazer para o consciente as coisas e entender para que caminho tu tá. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo aqui depois de uma pandemia e durante uma pandemia, porque ela continua, né? É o momento a gente se trabalhar. Quando que a gente vai embora daqui? Ninguém sabe, né? Então, o momento de trabalhar é agora. O momento de tu ver o que tu precisa mudar, o que tu precisa equilibrar, o que tu precisa tirar da tua vida, não serve mais. É agora. Porque se tu não fizer isso, a vida vai te cobrar isso. E sair daqui, desencarnar aqui sem ter feito tudo que tu veio para fazer e ser feliz é muito ruim. Então não cuida só dos outros e nem não cuida só da sua casa física, mas cuida do seu espiritual também, cuida da sua saúde mental, porque ela vai te fazer decolar para os teus sonhos e para a vida que tu sempre sonhou, para a vida que tu quer. Isso só depende de você. Ninguém vai fazer isso. Nenhum terapeuta vai bater na tua porta, não. Então, bata na porta do terapeuta e vai se trabalhar, né? O momento agora é a oportunidade. Eu vou dizer diferente, Cris. Eu vou dizer assim, talvez seja a nossa última oportunidade. E aí? Você vai deixar essa última oportunidade ir embora? Então procure alguém que você confie e faça uma bela terapia, porque chegou o momento de nós nos trabalharmos para que a gente possa fazer essa evolução muito grande. Eu tô há 4 anos aí me trabalhando e vou dizer que não é fácil, mas que é maravilhoso você te trabalhar e você poder te olhar e dizer: eu me entendi, eu compreendi, eu me sinto bem agora. Então, gente, é isso. Um grande beijo, espero que esses relatos possam ajudar. Vou pedir de novo para que compartilhe essa live com 3, 4 pessoas, depois ela sobe lá pro YouTube. Se você não é inscrito no canal, sobe lá, te inscreve, eu tô te esperando lá também. Um grande beijo no teu coração, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, tchau, tchau!